Você já pensou como algo tão simples quanto uma caneta mudou a história da humanidade? Este humilde objeto que cabe na palma da nossa mão é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas já criadas. Em um mundo dominado por telas e teclados, a caneta permanece como um elo direto e íntimo entre o pensamento e o papel, um canal puro para a expressão da mente humana. Ela não precisa de baterias, nem de conexão com a internet, apenas de uma mão para guiá-la e uma história para contar. A sua presença silenciosa está gravada em cada página da nossa jornada coletiva. Ela está nos livros que guardam a sabedoria de séculos, nos contratos que fundaram nações e empresas, e nas ideias revolucionárias que transformaram o mundo, muitas vezes sem que percebamos. Desde as leis que governam nossas sociedades até as cartas de amor que definiram destinos pessoais, a tinta da caneta selou promessas, registrou descobertas e deu voz a revoluções. Cada traço é um registro permanente, um testemunho do momento em que um pensamento se tornou tangível. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história deste instrumento indispensável. Vamos descobrir como a caneta evoluiu, desde os juncos mergulhados em tinta no Antigo Egito até as sofisticadas ferramentas de escrita que usamos hoje. Exploraremos sua engenharia, seu design e o impacto cultural que ela exerceu e continua a exercer. Prepare-se para redescobrir a caneta e entender por que, mesmo na era digital, ela continua a ser essencial para todos nós. A jornada da escrita é, em essência, a jornada da própria civilização. Muito antes de a caneta como a conhecemos existir, a necessidade humana de registrar ideias, histórias e leis impulsionou uma incrível onda de inovação. As primeiras ferramentas eram uma extensão direta da natureza. Pedaços de carvão para desenhar nas paredes das cavernas, pincéis feitos de pelos de animais para a caligrafia delicada das primeiras dinastias chinesas, e até mesmo estiletes de osso ou marfim, que gravavam mensagens efêmeras em tábuas de cera na Grécia e Roma antigas. Cada um destes instrumentos, embora primitivo, representava um passo monumental na capacidade da humanidade de comunicar através do tempo e do espaço, estabelecendo as bases para tudo o que viria a seguir. Foi no Egito Antigo que surgiu um dos primeiros grandes avanços: a caneta de junco. Os escribas, figuras centrais na administração do império, colhiam caules de juncos nas margens do Nilo. Eles então esculpiam uma ponta afiada numa das extremidades e faziam um pequeno corte para permitir que a tinta fluísse de maneira controlada. Esta tinta, uma mistura de fuligem, água e goma vegetal, aderia perfeitamente às folhas de papiro. Com esta tecnologia, os egípcios não só geriam um império complexo, mas também preservaram a sua cultura, religião e conhecimento em documentos que sobreviveram milênios. A palavra caneta, aliás, tem aqui a sua origem, vinda do latim cana, que significa cana ou junco, uma homenagem a este humilde, mas revolucionário instrumento. Com a queda do Império Romano e a ascensão da Idade Média na Europa, o papiro tornou-se escasso. O pergaminho, feito de pele de animal tratada, tornou-se o suporte de escrita dominante. E com este novo material veio uma nova ferramenta, a pena de ave. As penas de ganso, cisne ou peru eram as preferidas. Eram endurecidas, afiadas e fendidas de forma semelhante à caneta de junco. Mas a sua flexibilidade natural permitia uma variação muito maior na espessura da linha, adaptando-se perfeitamente às letras góticas e iluminuras da época. Nos scriptoriums dos mosteiros, monges copistas passavam as suas vidas a transcrever textos sagrados e obras clássicas, preservando o conhecimento ocidental com a ponta de uma pena. A pena de ave reinaria como o principal instrumento de escrita por mais de 1000 anos, a ferramenta por trás da Declaração de Independência Americana e das obras de Shakespeare. Antes da caneta tinteiro, o ato de escrever era uma dança de interrupções constantes. A pena de imersão exigia um mergulho no tinteiro a cada poucas palavras, arriscando borrões, manchas de tinta nos dedos
e um fluxo de pensamento quebrado. A necessidade de uma solução mais prática e portátil era palpável, um desafio que aguçava a mente dos inventores do século XIX. A resposta veio com a caneta tinteiro, uma invenção que prometia libertar o escritor da tirania do tinteiro. Os primeiros modelos eram promissores, mas frequentemente vazavam. O grande avanço veio com inventores como Lewis Waterman. Diz a lenda que ele perdeu um contrato importante por causa de uma caneta defeituosa e, frustrado, decidiu criar um sistema melhor. Em 1884, ele patenteou o alimentador de 3 fissuras, um sistema de capilaridade que usava a pressão do ar para regular o fluxo de tinta de forma consistente, evitando os temidos vazamentos e borrões. Esta inovação não era apenas uma melhoria, era a chave que tornava a caneta tinteiro um instrumento de escrita confiável para o dia a dia. O impacto foi imediato e profundo. A produtividade de profissionais, estudantes e jornalistas disparou. Contratos podiam ser assinados em qualquer lugar, estudantes conseguiam acompanhar as aulas com mais eficiência, e repórteres podiam escrever suas histórias diretamente do local dos acontecimentos. Mais do que uma ferramenta, a caneta tinteiro tornou-se um símbolo de modernidade e sofisticação. Ela democratizou a escrita, tornando-a mais pessoal, portátil e acessível, mudando para sempre a forma como registramos nossas ideias, histórias e a própria informação. Em 1938, Laszlo Biró inventou a caneta esferográfica, prática, barata e de tinta que seca rápido. Ela funcionava mesmo em altas altitudes, sendo essencial para pilotos na Segunda Guerra Mundial. A caneta esferográfica revolucionou a escrita cotidiana, tornando-a acessível a todos. A caneta registrou momentos que mudaram o mundo. Tratados de paz, constituições e contratos foram assinados com ela. Exemplos: a Declaração de Independência dos Divus-au-Sonneau e tratados de fronteira que evitaram guerras. Algumas canetas usadas para esses documentos se tornaram verdadeiros tesouros em museus. Se você está gostando dessas curiosidades, aproveita e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias incríveis que mudam a forma de ver o mundo. Hoje, ela está em escritórios, escolas e casas, simbolizando aprendizado, criatividade e poder. Artistas usam canetas para desenhar, escritores para criar mundos, estudantes para aprender. Algumas canetas raras custam milhares de dólares e são colecionadas como joias. Mesmo com computadores, a caneta continua insubstituível. Assinaturas digitais existem, mas documentos importantes ainda exigem escrita manual. Pesquisas mostram que escrever à mão ajuda na memória e estimula a criatividade mais do que digitar. Uma invenção simples moldou a história, registrou ideias e conectou pessoas. Da antiguidade até hoje, a caneta prova que os objetos mais comuns podem ter o maior impacto no mundo.